estudo, Leon Denis, né? E além de palestrante, ele é articulista da revista CELD, dos Estudos Espíritas, atua como voluntário na Web Rádio Fraternidade, é o idealizador e coordenador do Congresso Espírita Leon Denis, de Uberlândia, coautor do livro Parábolas de Jesus, à luz da doutrina espírita. Cara, é um currículo muito grande, né? Além disso, ele faz parte da equipe de podcast Café com Espiritismo, que é um dos mais sensatos divulgadores da doutrina espírita. E é isso. Teremos a honra de escutar a palestra O Jovem na Vida Espiritual, com William. William, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por participar conosco e trazer um tema tão relevante para os jovens. Eu acredito que vai contribuir demais com os nossos pensamentos, com as nossas reflexões. E é isso, cara. Seja muito bem-vindo e muito obrigado. Fique à vontade. Valeu, Carlos. Muito obrigado pelo carinho, pela apresentação. Agradeço os organizadores deste congresso, né, pela confiança, pela possibilidade de estar aqui falando com a juventude, que é algo que realmente eu gosto de fazer, gosto de estar no meio dos jovens. Isso pelo menos me faz sentir um pouco jovem também, apesar de eu já ter meus 35 anos e ter um filho, né, que faz parte da mocidade, tenho um filho com 16. Então é um prazer, é uma alegria. Parabenizo os organizadores deste evento, parabenizo todos vocês, né, que já deixaram a sua contribuição aqui nesses vídeos maravilhosos, aqueles que estão nos bastidores. Eu, como organizador de congresso, eu sei que muitos nem devem ter dormido direito essa noite. Aliás, já não deve ter dormido alguns dias aí, nesse momento de indecisão, né, de pandemia que a gente vive. Enfim, meus parabéns a todos vocês, né, que a gente possa ter um congresso jovem, iluminado, abençoado, de modo que todos nós, e eu me incluo nisso, saiamos daqui renovados e fortalecidos para as lutas diárias. A luta contra nós mesmos, contra o nosso egoísmo, o nosso orgulho, como muito bem falado, lido aí, naquilo que antecedeu a nossa prece. E falar de o jovem no mundo espiritual, o jovem na vida espiritual, é interessante. Certamente muita gente, quando viu o tema, deve ter pensado assim: puxa, deixa eu lá ver o que acontece com o jovem quando ele chega no mundo espiritual, como é que é essa nova realidade, o que acontece com ele. Bom, eu já vou ter que dar aqui a primeira frustração. A gente não vai entrar nesses detalhes pormenorizados, né, de vida no mundo espiritual, até porque o objetivo nosso aqui hoje é de mostrar que a vida no mundo espiritual, com todos os seus detalhes aí, que inclusive está sendo muito explorado lá também no Congresso Adulto, ele nada mais é do que a continuidade, de certa forma, daquilo que nós vivemos no mundo material. Então, como a mudança é uma mudança de padrão, de local, digamos assim, saímos do mundo material para o mundo espiritual, a nossa grande preocupação deve ser com a nossa essência. Né? Como que nós nos comportamos aqui para ingressar de volta no mundo espiritual? E é esses pontos que a gente precisa frisar bem em nossa vida, porque muita gente fica esperando algum acontecimento catastrófico, alguma coisa que vem e esse processo de transformação, de transição planetária, ele vai acontecendo dia a dia, gradativamente, dentro de nós. E aí, quando a gente desencarna, quando a gente vai ter, então, a nossa vida no mundo espiritual, a gente vai com essa nossa essência para uma outra dimensão. Uma dimensão que não é mais material, mas sim espiritual. Então, a gente precisa compreender bem a vida aqui, no agora, para que quando a morte nos visitar, e pelo menos no meu caso eu espero que ela demore bastante, não tenho pressa nenhuma de voltar para o mundo espiritual, estou tranquilo, estou bem aqui nesse planetinha, não é lá essas coisas, nossa, que maravilha estar nesse planeta, mas tem hora que dá vontade de falar, né, para que eu quero descer, né? Não sei se vocês também têm essa sensação. Mas apesar de tudo que a gente vive aqui, tá bom, eu não tenho pressa, não quero antecipar, não quero voltar antes da hora. Então vamos lá, vamos tentar compreender alguns detalhes importantes da nossa vida aqui, que vão nos auxiliar a compreender a nossa vida espiritual. O primeiro ponto é:
a gente precisa entender os porquês da vida. Isso inclui os porquês da vida material e os porquês da vida espiritual. Então, por exemplo, por que a gente vai para a escola e depois para a faculdade? É uma pergunta que a gente às vezes não para pensar, até porque quando a gente vai para a escola, de uma certa forma, os nossos pais impõem isso, que a gente no período da infância não tem uma consciência da importância da escola, tanto que se nos primeiros anos a gente for perguntar para os filhos, ou se os pais fossem perguntar para nós, ei, você quer ir para a escola? O filho normalmente não vai querer ir, ele vai preferir ficar em casa, jogando videogame, brincando, fazendo aquilo que, entre aspas, lhe dá prazer, né, lhe satisfaz. Então, a gente vai para a escola no primeiro momento sem saber direito por quê. E os nossos pais tentam nos orientar, falam, meu filho, é importante. Importante para quê? Para que a gente se socialize, se confraternize, mas um grande objetivo, talvez, que a gente vá para a escola, assim como vá para a faculdade, para um curso de idioma, é desenvolver a inteligência. Entrar em contato com questões que a gente não entraria se não estivesse na escola, mesmo nesse momento das escolas virtuais, das aulas à distância, dos EADs. E depois, na medida em que a gente avança no tempo, a gente vai colocando novos objetivos. A gente vai colocando novas metas. E aí, entramos na faculdade, a coisa vai se ampliando, a gente está querendo sempre mais. Novos cursos, novas especializações. E novos porquês vão surgindo. Como, por exemplo, o porquê do trabalho profissional. Muitos jovens ainda não entraram nesse lado, né, nessa necessidade, mas outros já estão. Por que trabalhamos? Alguns para ter o essencial, o que comer, o que vestir, onde morar. Outros para melhorar as condições de vida. Outros ter maior tranquilidade na velhice. E assim vai, cada um com um objetivo diferente. E se a gente for partir até para outros aspectos, por que a gente vai, por exemplo, numa academia? Curiosamente, cada um dos que estão numa academia, fazendo ali musculação, dança, spinning, tem um objetivo diferente. Uns estão lá para emagrecer, outros para ficar forte, outros porque querem competir em algum esporte e precisam ali fortalecer algum músculo mais específico, membro inferior, membro superior. Outros simplesmente que querem fazer alguma atividade física para manter a própria saúde. Então são objetivos diferentes dentro de uma academia. Salão de beleza, por exemplo. Uns vão no salão para fazer unha, para pintar as unhas, outros para arrumar o cabelo, fazer uma maquiagem. E assim vai, cada um com um objetivo. Mas a gente sabe o que é que vai fazer lá. A gente tem essa noção, fala, eu vou para isso. E algumas questões que nós não pensamos, por exemplo, ou grande parte da sociedade não pensa, é talvez a questão mais importante de todas. Para que nascemos? Por que a gente vai para a escola, para o trabalho, para a academia, para o salão de beleza? A gente sabe. Mas para que nascemos? Uma visão muito pequena, uma visão materialista, é simplesmente para ocupar um espaço, para, tudo bem, dar a nossa contribuição, mas não faz, às vezes, uma ideia de continuidade, da imortalidade da alma. Então, existe um propósito na vida de todo mundo. E a gente necessita urgentemente parar para pensar sobre isso, para refletir sobre isso. Precisamos compreender aquilo que levou Leon Denis a escrever um livro com esse título, O Porquê da Vida. E essa é uma questão urgente e não depende de idade. Mas os jovens precisam, eu ia falar precisamos, me incluindo como jovem. Os jovens precisam, e nós adultos também precisamos, estar sempre pensando nisso. Que Leon Denis, de uma maneira muito bonita, ele vai dizer o seguinte: temos o instinto do progresso. Queremos caminhar, mas para onde ir? É nisso, diz ele, que não se pensa suficientemente. E é interessante você falar em instinto do progresso, porque eu citei alguns exemplos da nossa vida,
que, de certa forma, todo mundo que procura o que eu citei aqui antes e outras coisas mais, busca a melhora em algum aspecto. A inteligência do corpo, da questão financeira, estamos sempre buscando algo, buscando uma melhora. Temos o instinto do progresso, vai dizer Leon Denis. Até porque a lei do progresso é a lei de Deus. E essa lei de Deus não está fora, ela está dentro. Queiramos ou não, concordemos ou não, a lei de Deus está aqui, dentro de nós, eu não consigo fugir dela. Por isso tem uma frase, muito se usa, virou quase um chavão, que a gente ou vai por amor ou vai pela dor. Eu gosto de colocar uma terceira possibilidade, porque é aquilo que caracterizou a vida de muitos, que muitos vão em busca da importância da vida a partir da curiosidade. Não estão nem com dor e nem decidem ir por amor. Talvez um amor no fundo, talvez uma dorzinha no fundo, mas vão pela curiosidade de descobrir coisas novas. E o jovem tem muita curiosidade, o jovem quer saber muito, o jovem indaga, o jovem questiona, o jovem observa as coisas. E a gente precisa compreender que estar na Terra é estar numa viagem. Viagem de ida. Porque a viagem de volta sempre é para o nosso local definitivo. No caso, a morte é a viagem de volta. Quando a gente retorna da viagem, ufa, voltei da viagem. Alguém pode nos perguntar assim, e aí, como é que foi a sua viagem? O que você trouxe a mais na sua bagagem? Lembrando que para o mundo espiritual não dá para levar nada material. Então a nossa bagagem tem que ser composta por elementos espirituais, inteligência e virtude. Mas como é que eu vou carregar isso e valorizar isso e me dedicar a isso se eu não sei por que eu vivo? Nem para onde eu vou? Aí Leon Denis, comparando tudo isso com uma viagem, ele faz algo que é interessante. Ele diz assim: o homem, ignorante de seus destinos, é semelhante a um viajante que percorre maquinalmente uma estrada, sem dela conhecer nem o ponto de partida, nem o ponto de chegada, e não sabe por que viaja. Vamos trazer isso aqui para uma situação do dia a dia. Imaginem vocês aí uma viagem terrena, não importa o meio de transporte. Você se depara com alguém de bicicleta, a pé, de ônibus, de carro, de avião, de trem, não importa, de barco. E aí você tem a curiosidade de perguntar assim: e aí, meu amigo, de onde que você vem? Não sei. Para onde que você vai? Não faço ideia. Poxa, tem alguém viajando, está numa estrada. E você pergunta de onde vem, para onde vai, a gente logo vai pensar assim: puxa vida, mas tem uma coisa errada. E a pergunta que se vem logo quase que imediatamente é: por que você viaja então? É o que o Leon quis dizer aqui. Ele vai quase que responder pergunta no posto Ipiranga, né? Porque eu não sei. E aí a gente pode pensar assim: mas o que tem a ver isso? Por que eu preciso saber disso? Aí eu vou trazer uma frase de um clássico, Alice no País das Maravilhas, que vai dizer assim: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E aí é complicado. Porque diante dessas indagações, a gente não sabe para onde vai, nem de onde vem e nem por que viaja, aí qualquer caminho serve. E, meus amigos, a vida nos apresenta muitos caminhos. Às vezes, caminhos perigosos, que quando a gente vai por ele, a gente enfrenta muitos desafios, muito buraco, muita complicação. E, às vezes, caminhos retos, como vai dizer Leon Denis na quinta parte do livro Depois da Morte, em que esses caminhos retos costumam ter uma porta estreita, mas quando a gente passa ali, a gente encontra o cumprimento do dever, de certa forma. A gente encontra a alegria verdadeira, a felicidade no prazer de servir. Então é necessário que o indivíduo e o jovem tome as rédeas da própria viagem que faz. Não é aquela música "deixa a vida me levar, a vida leva eu". Que nessa ideia de deixar a vida me levar, às vezes a gente entra por caminhos
que vai nos trazer não regresso, porque ninguém regride, o espírito não retrograda. Mas a gente pode fazer uma guinada 90 graus e ficar estagnado por muito tempo. E fazer o caminho de volta vai ser doloroso, vai ser difícil. Então é necessário a gente compreender tudo isso, porque quando a gente não compreende, aí Leon Denis ele mesmo vai colocar as consequências e os perigos disso, quando ele diz: por conseguinte, quem não entende o porquê da vida está sempre disposto a deter-se, a parar ao menor obstáculo e perde seu tempo, sem a preocupação do objetivo a atingir. Então, se a gente vai para uma academia, para um salão de beleza, sem saber o que eu vou fazer lá, para o trabalho, para a escola, qualquer pequena distração, qualquer pequeno obstáculo que surge na frente, a gente fala: não vou mais. Quando a gente tem um objetivo, um foco, opa, eu preciso por causa disso. A gente, o pneu do carro furou, tudo bem, o que eu tenho que fazer? Ficar aqui o dia inteiro chorando que o pneu furou? Ficar reclamando, gritando? Não, vamos parar e trocar o pneu. Opa, furou 2 pneus, só tem um step, e aí? Vamos pedir ajuda, vamos buscar socorro. Mas nós não paramos de viajar, porque a gente sabe onde tem que chegar. E acontece que uma consequência dramática de quem não sabe por que viaja na vida é achar que o suicídio, que o autoextermínio resolverão seus problemas, resolverão seus conflitos. E aí a gente só vai mudar a viagem, que a gente vai deixar de viajar com o corpo, com aqueles conflitos, passando a viajar sem corpo, com aqueles conflitos ampliados. Então, olha a importância da gente compreender o que é que estamos fazendo aqui. Pode ter certeza, eu não conheço todo mundo que está nos acompanhando. Na verdade, eu só conheço alguns. Mas eu posso generalizar. Todo mundo que está encarnado neste momento veio para cumprir um objetivo. A gente vai falar disso mais para frente. É como se Deus dissesse para nós assim: meu filho, desce e arrasa. Vai lá e faz alguma coisa bacana para que quando você morrer e voltar para o mundo espiritual, o jovem no mundo espiritual, as pessoas sintam saudade de você. Isso aqui é bacana, é a gente... Eu até brinco aqui em casa, minha esposa uma vez até brincou, falou: olha, eu quero que quando eu morrer, que vocês chorem mesmo, faz escândalo, desespera lá, porque é para deixar saudade. É para a gente sentir falta do outro, assim: puxa vida, mas como é que ele era bacana, como é que ele mudou a vida das pessoas, como é que ele mudou a própria vida, como é que ele foi se tornando uma pessoa diferente para melhor. Olha o legado que ele deixou, o legado que ela deixou. A gente tem que estar aqui para marcar presença. Como os jovens gostam de dizer, é para causar. E vamos causar então, mas causar coisas boas. Para que na nossa morte, quando a gente for encarar a continuidade da vida, já que o tema central é e a vida continue, as pessoas possam se lembrar das coisas boas que fizemos. William, mas será que a gente só vai fazer coisa boa? Infelizmente não. Às vezes nessa estrada que a gente está percorrendo, a gente vai dar uma desviadinha, vai sair um pouco para o acostamento, cai um pouco na pista lateral, mas é importante que a gente reconheça e volte para o prumo, volte para o caminho certo. Então isso é interessante, e aí alguém pode pensar assim: mas e o Espiritismo então? Onde é que ele entra nessa história toda? Poxa, o Espiritismo vem responder tudo isso. De onde eu vim, para onde eu vou e por que eu estou aqui. Então vamos lá, vamos tentar responder essas 3 questões. E é interessante que não tem como a gente pausar a vida e falar assim: poxa, agora eu quero dar uma pausa aqui na vida, igual a gente pausa um vídeo, né? E aí eu vou fazer uma pausa, vou fazer um curso de vida, e aí eu volto, aperto o play. Não tem jeito. A gente vai vivendo e aprendendo, acertando e errando e crescendo. Então, dentro desse curso da vida, a gente precisa compreender de onde viemos. A doutrina responde: viemos do mundo espiritual. William, mas eu queria saber de qual colônia que eu vim. Isso aí, vamos matar essa curiosidade depois, né? Até porque não tem como ter muitas informações sobre isso. O importante é, a gente veio de lá. Todo mundo veio igualzinho, bonitinho, no mesmo nível? Não. Nós fomos criados nas mesmas condições, simples e ignorantes.
Agora, antes de reencarnar, cada um de nós traz uma bagagem diferente. Mas o importante é, ninguém foi privilegiado por Deus. Ninguém foi criado de maneira especial, diferente. Especial todos nós, né? Mas de uma maneira privilegiada, ninguém. Nenhum anjo foi criado anjo. Nem vocês, anjos que me assistem aqui agora, foram criados anjos assim. Vocês foram se construindo na angelitude que possuem. Então é isso, a gente vem do mundo espiritual. Para fazer o que aqui? Para aprender. Se eu pudesse resumir numa palavra, para aprender. Aprender principalmente a amar. E aí, esse é o objetivo da vida. É a gente ter oportunidades de, diante das dificuldades, adquirir bagagem espiritual. E aí vem os testes, mundo de provas e expiações. Um dia, brincando com uma amiga, ele me disse, William, mas eu sabia que era prova e expiação, mas não sabia que ia ser tanta prova e tanta expiação. Realmente, somos testados o tempo todo. Agora, isso é ruim ou é bom? Olha, é desconfortável, cá entre nós, né? Dá para falar assim, nossa, que maravilha essa pandemia, que bênção que é uma pandemia dessa. Mas é uma oportunidade de crescimento ou de comprometimento. Então tem muita gente crescendo na pandemia, espiritualmente falando. E tem muita gente se comprometendo desastradamente na pandemia. Então é assim, a vida é desse jeito. Então não dá para a gente pedir para Deus tirar a dificuldade do nosso caminho. Mas para Deus nos dar força, coragem para enfrentar as dificuldades e superá-las. E aquelas que não forem passíveis de superação, a gente encará-las com aceitação. Fala, olha, eu não consigo superar, mas que eu tenha o discernimento para aceitar. E assim a gente vai de teste em teste, de prova em prova, como na escola, na faculdade da vida, crescendo, até que chega o momento da gente entender para onde vamos. Vamos de volta para o mundo espiritual. E o grande desafio é voltar melhor. Voltar melhor. Este é o grande ponto. A gente olhar para trás e falar assim, puxa, valeu a pena estar encarnado. Que beleza, quero outra, quero mais agora, né? E aí, a gente pode ir, mas e na pandemia tem gente se comprometendo, vai voltar pior? Olha, a boa notícia que eu vou dar aqui agora é que ninguém volta pior. Bom, nessa altura do campeonato é uma notícia boa, né? Mas a gente pode voltar comprometido, mais comprometido, com futuras dores. Ah, isso pode. E o objetivo final é esperar uma nova encarnação, para passar por novas dificuldades, novos aprendizados, novas alegrias. Porque a gente, às vezes, se compromete nas alegrias. Esse é um ponto importante. Não é só se compromete nas dores, nos comprometemos nos momentos bons da vida, aí a gente vai e se complica. Até que num dia, sabe-se lá quando, mas eu acho que vai demorar muito, a gente atinge a perfeição espiritual. Fala, opa, agora eu só reencarno se eu quiser. Já pensou que bênção você poder falar assim, não, eu quero, mas é para ser uma missão massa, assim, para ser uma missão diferente. E aí vem igual Jesus, né? Precisava vir? Não precisava. E aí encarna para uma missão gigantesca, né? Aí é só nesses casos. Até lá, meus amigos, muita coisa vai acontecer. E alguém pode estar pensando assim, de onde é que esse cara tirou essas coisas? Aí eu posso passar para Allan Kardec, falar, Allan Kardec ensinou para a gente. E alguém pode continuar perguntando, onde é que Allan Kardec tirou isso? Não foi da cabeça dele, pode ter certeza. Allan Kardec, grande estudioso que era, reuniu as informações, estudou os fatos e construiu, ou organizou, publicou, codificou uma doutrina filosófica, apoiada em fatos com consequências morais, religiosas, como preferem muitos. Mas o fato é, tudo que a gente vê em doutrina espírita, nas obras de Kardec e naquelas confiáveis, não é invenção de um autor, mas sim uma reunião de pensamentos que tiveram origem em fatos. Então, por exemplo, Kardec estava tranquilo, de repente chega um amigo dele e fala assim, professor Rivaio, que não chamava Kardec, né? As mesas estão girando. Ele fala, beleza, né?
Ele era um magnetizador, alguém pode estar manipulando com o magnetismo e as mesas se movimentam. Aí depois chega um outro e fala, professor, esse mesmo, né, coitado, e fala assim, as mesas agora não apenas giram, mas as mesas falam. Aí ele tá de pegadinha comigo, né? Mesa falar já é demais, mexer até que vai, mas falar não dá. E aí ele rechaça essa ideia. Aí vem outro amigo, o senhor Carlotti, que tinha mais moral com Kardec do que o amigo anterior, que era o Fortier. Aí o Carlotti chega e explica para Kardec como é que a coisa era. E aí Kardec fala, puxa, vamos lá ver então. Aí Kardec presencia algumas sessões, e eu não vou contar a história inteira, né, de como surgiu o Espiritismo, mas aí Kardec começa a fazer perguntas para diversos espíritos que se manifestavam a partir de diversos médiuns que não se conheciam. Aí ele observa aquilo que, opa, as respostas são muito parecidas, quando não idênticas. Ele pensou, isso aqui faz sentido. O ai foi por minha causa, porque Kardec não era mineiro. Infelizmente, Kardec estava na França nessa ocasião. Mas ele pensou assim, uai, faz sentido. Se 2 espíritos, 3, 4, 5, falam a mesma coisa sobre o mesmo assunto e esses médiuns não se conhecem, isso tem uma verdade. E aí ele passava pelo crivo da razão e publicava. Então nós temos o pensamento kardeciano se apoiado nesse tipo de situação. E Kardec, obviamente, pensava a respeito. E aí, tempos depois, muitos homens de ciência estudaram os fenômenos que não deixavam dúvidas. Meus amigos, eu vou falar de uma experiência aqui agora. Não façam isso em casa, pelo amor de Deus. É só uma experiência que está nos livros. Um espírito, recebendo a doação fluídica de um médium, se materializava como eu estou aqui agora. Se tivesse materializado aqui agora, vocês veriam ele tranquilamente. Porque depois que o espírito se materializa, médium e não médium vê. Aí o espírito se materializava, pegava o seu braço, colocava num balde com parafina fervendo. Parafina essa de vela. Então estava lá a parafina borbulhando, o espírito colocava o braço dele, como ele era espírito materializado, não tinha dor. Colocava lá, tirava aquele braço e colocava num balde de água fria. O que acontecia? O contato daquela parafina quente com água fria gerava um molde. E aí vem a dúvida, como é que eu vou tirar o meu braço de dentro? Porque a mão é mais larga do que essa parte do braço, do que o punho. Como é que eu vou tirar sem quebrar o molde? Não tem jeito. Então, mesmo que fosse um ser humano com uma proteção metálica no braço para fazer isso, ele não conseguiria tirar. E mais, os dedos estavam aqui com a mão, o punho cerrado. Então, como é que ele vai tirar desse jeito? Não tem como. Então, se ele for abrir para tentar, não tem jeito. Mas para o espírito era fácil. O espírito, diante do molde pronto, ele simplesmente sumia. E ficava o molde intacto para as pessoas. Essa é uma das muitas experiências. Como, por exemplo, você pegar um papel, colocar num livro, colocar esse livro dentro de um cofre, trancar o cofre, e tempos depois você volta, olha aquele papel e vê que ele antes estava em branco, agora está com um texto, palavras. Poxa, mas estava dentro do cofre? Quem que entrou dentro do cofre? Resposta simples, um espírito. Transportes de objetos, salas lacradas. De repente, um espírito trazia um objeto, uma flor, por exemplo, que nem era típica daquele local. De onde veio? Quem trouxe? Senão um espírito. E a gente poderia ficar aqui falando de muitas e muitas provas da imortalidade. Só para demonstrar que isso é um fato. Que a vida continua, a pessoa pode até duvidar, eu admiro quem duvida. Mas é você estudar um livro, por exemplo, do Arthur Conan Doyle, que foi o criador do Sherlock Holmes, chamado A História do Espiritualismo, ou pegar um livro do William Crook, chamado Fatos Espíritas, e falar assim, não, eu ainda acho que a vida não continua. Olha, é complicado. As cartas do Chico, em idiomas que o Chico desconhecia, coitado. O próprio Divaldo Franco psicografou uma mensagem de Leon Denis, em 2004, em francês, escrito de trás para frente. Eu vou deixar um desafio, é um dever de casa agora. Depois tentem pegar um papel, um lápis, uma caneta, e escrever um texto em francês de trás para frente. Quem achar difícil, tente escrever em português um texto de trás para frente.
De modo que você, quando acabar, só vai conseguir lê-lo se colocar contra a luz ou de frente ao espelho. Então é um espírito que estava ali vivo. Então, meus amigos, a gente precisa compreender que não existe nada que a gente enxerga é mais poderoso que o espírito. Tudo que a gente enxerga com os olhos físicos vai morrer um dia. Vai acabar. Vai deixar de existir. Quem disse esse pensamento foi Leon Denis. De uma maneira muito bonita, lá no livro Porquê da Vida, ele nos convida a olhar para os céus e se perguntar quantos séculos acumulados foram precisos para formar tudo isso que a gente enxerga. Quantos séculos? Sol, a lua, as estrelas, tudo. Quantos? Aí ele coloca outra pergunta. Quantos séculos serão precisos para dissolvê-los? E alguém pode falar assim, não me diga que vai acabar tudo um dia. Vai. A própria ciência diz, um dia vai acabar tudo isso. Pois bem, diz Leon Denis, virá um dia, isso aqui eu acho lindo, em que todos esses focos serão apagados. Em que estes mundos gigantescos se dissiparão para dar lugar a novos globos, a outras famílias de astros que emergem das profundezas. Nada do que vês hoje existirá mais. Alguém pode pensar assim, meu telefone querido, maravilhoso. Pois é, o telefone também tem data de validade. A nossa casa, o nosso carro, tudo, o sol que nos ilumina, que nos aquece. E diz Leon Denis, o vento dos espaços terá varrido para sempre a poeira desses mundos desgastados. Agora ele fala que a Terra é uma poeirinha. Ou os mundos são poeiras. Que o vento dos espaços vai varrer um dia. Mas, diz Leon Denis, tu viverás sempre. Tu, jovem, adulto, criança, tu não acabas. Ninguém morre. Ninguém perece. O corpo acaba, mas você, eu, continuaremos vivos. Aí ele pergunta, que serão então, para a tua alma depurada, engrandecida, as sombras e as preocupações do presente? Acidentes efêmeros de nossa caminhada. Esses acidentes, não deixarão no fundo de nossa alma, no fundo de nossa memória, senão tristes ou doces recordações, lembranças, boas ou ruins. E aí ele avança um pouquinho e diz, considera, portanto, no seu justo valor as coisas da terra. Justo valor quer dizer nem desdenhar, como quem não valoriza e fala, não, eu agora quero virar um eremita, quero ir para o meio do deserto, não quero mais matéria, não quero mais telefone, não quero mais dinheiro. Isso não é aconselhável. Nem tampouco a gente viver escravo do dinheiro, escravo do telefone, escravo da matéria. Porque senão a gente vai ficar apegado a isso quando desencarnar. Vocês já ouviram falar de casas mal assombradas? Fazendas mal assombradas? Eu estou começando a inventar uma nova teoria de telefones mal assombrados. A gente está tão apegado com o telefone, na hora que desencarnar, vai, eu quero meu telefone, eu quero meu telefone. Vai começar a assombrar o telefone quando alguém comprar ele, ou quando algum parente começar a usar. Quer dizer que eu não posso mais? Pode e deve fazer o bom uso da matéria. A matéria é uma bênção. O problema é quando a gente se torna escravo dela. Esse é que é o problema. Então, saber compreender a necessidade da matéria, tomando cuidado para que não transformemos necessidades em desejos. Porque a gente vai inverter e vai colocar na matéria a nossa felicidade espiritual. E ela não vai conseguir corresponder ao nosso anseio. E a gente vai se frustrar. E às vezes vai enveredar por caminhos complicados. Então, quando Jesus fala para a mulher samaritana, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Estavam ao lado do poço de Jacó. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. E essa água que Jesus oferece não é a água que vem debaixo do poço, mas é a água que vem do alto. Essa água do alto sacia o espírito. A água de baixo nos dá saciedade ao corpo.
ambas necessárias. Mas é importante que a gente compreenda a necessidade da água do alto. Porque a água de baixo, a gente já concorda, todo mundo precisa dela. Então a gente precisa da água, precisa da comida. Só que, como disse Jesus, daqui a pouco precisaremos de novo. A gente bebe uma água, daqui a pouco tem sede. A gente come agora, daqui a pouco tem fome de novo. E fome é um negócio impressionante. Como eu tenho sentido fome nessa pandemia. Só Jesus na causa. Ainda mais se for pudim. Pudim, pão de queijo, gente. Quem está em Minas aqui sabe. Nós somos privilegiados. Deus, quando falou desce e arrasa para os mineiros, já falou assim, vou mandar o pão de queijo junto, que é para ficar mais fácil. Mas aí, em Goiás tem a pamonha. Quando eu vou no congresso de Goiânia, aquela pamonha é uma maravilha. Mas daqui a pouco eu quero mais pamonha, eu quero mais pudim, quero mais pão de queijo. Porque o que é material é transitório. Daqui a pouco surgem novas necessidades. Necessidades que se renovam. Agora, o que é espiritual permanece. Não se esvai. Pelo contrário, se acumula e abunda em nós. E aí a sede do espírito começa a ser saciada com coisa espiritual e não com coisas materiais. E encara as coisas materiais como importantes, mas passageiras. E não transformamos desejos em necessidades. Os espíritos trabalham essa ideia no livro dos Espíritos, que muitas vezes criamos falsas necessidades que dificultam a nossa caminhada. Necessidade, por exemplo, água. Todos precisamos de água. Mas muitos necessitam, por exemplo, de bebidas alcoólicas, que têm água, mas que têm elementos fruto do desejo, que em alguns casos se torna uma falsa necessidade. E aí os indivíduos se tornam reféns dos desejos. Então, meus amigos, alguém pode perguntar, já caminhando para as últimas palavras, onde nós encontraremos a água da vida, a água do alto? Encontraremos na caridade. Caridade que é amor em movimento. E quando se fala em amor em movimento, se fala em água, eu trago a reflexão do Mar Morto e do Mar da Galileia. Todos dois abastecidos pelo Rio Jordão, só que com uma diferença. O Rio Jordão, quando deságua no mar, quando chega até o Mar Morto, lá ele fica parado, a água fica estancada, a água fica represada. E aí não tem vida. Em contrapartida, quando se depara com o Mar da Galileia, ali ele entra e do outro lado sai. Então, nesse mar você tem fluxo. E o Mar da Galileia é repleto de vida, de peixes e vegetação. Enquanto o Mar Morto é desprovido de qualquer tipo de vida. E aqui temos um ensinamento. O Mar da Galileia está sempre dando o que recebe. Sempre nesse movimento. Enquanto o Mar Morto apenas recebe. Nunca dá. O jovem precisa ser o Mar da Galileia. Aproveitar a energia abundante que a vida lhe deu. Para produzir frutos em prol de uma sociedade mais justa. De modo a deixá-la melhor enquanto sociedade. Esse é o papel, esse é o objetivo da vida. Objetivo da encarnação. Questão 132, Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta, os Espíritos falam que é para uns missão, para outros expiação. Mas Deus visa ainda outro fim à encarnação, dizem os Espíritos, o de pôr o Espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. E a gente olha esse suportar só como, como a vida é difícil. Não, esse suportar aqui pode ser interpretado, até porque a tradução do francês vem do supporter, e a gente pode ser entendido como apoio, no sentido de apoiar a parte que lhe toca na obra de criação, dar suporte. Então não é suportar de, ouça, que mundo difícil, é de suportar, de dar suporte na vida, no mundo, na sociedade. Para executá-la, dizem os Espíritos para Kardec, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento, um corpo, em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. É um movimento.
Eu colaboro com o mundo e cresço pessoalmente, como o mar da Galileia. E aí ele representa a vida. E para aqueles que já perdemos muito tempo na encarnação, eu me incluo nisso e continuo perdendo em vários momentos, eu deixo uma música para concluir, e depois eu trazer um pensamento de Leon Denis para fechar, de Renato Russo. Não sei se muitos aqui gostam, eu adoro. A música se chama Tempo Perdido, ou muito chamada também de Somos Tão Jovens, em que ele vai dizer no trecho: todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias, antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia, sempre em frente. Não temos tempo a perder. E aí Leon Denis nos convida, num livro chamado O Progresso, dizendo que é necessário que cada um de nós trabalhe para se instruir, para se moralizar e para se tornar melhor. Que cada um espalhe em torno de si ideias de justiça e de solidariedade, e o futuro será nosso. Tenhamos confiança que todos façam seu dever. A grande lei da vida é o trabalho, é o progresso. Cumpramo-la. Todos unidos, diz Leon Denis, de mãos dadas, marchemos juntos para o futuro e que nossa divisa seja para frente, sempre para frente e para o alto. Muito obrigado a todos. William, muito obrigada por palavras tão esclarecedoras para nós jovens. Vocês estão me ouvindo? Tá dando para me ouvir? Ah, tá. Para nós jovens que vivemos esse momento de tantas angústias e dúvidas em diversos aspectos, né? Tanto íntimo quanto sociais. Que você continue divulgando a doutrina dessa forma tão acolhedora como deve ser. Daqui a pouquinho a gente volta para o nosso debate. Todas as perguntas que nós tivermos aqui da sua fala, você poderá responder